Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou falar sobre geradores reais. E para falar sobre geradores reais, a gente precisa entender o que é um gerador ideal, né? E um gerador ideal vai ser basicamente um gerador que consegue fornecer toda a tensão que estaria disponível para o circuito. O que eu quero dizer? Nada dentro da bateria vai consumir uma parte dessa tensão. Então, se o gerador for ideal, a tensão disponível para o circuito vai valer essa força eletromotriz E. É um nome que a gente dá na eletrodinâmica, tá? Cuidado que força eletromotriz não significa que a medida é Newton, não é uma força newtoniana, nada disso. A força eletromotriz vai ser uma diferença de potencial que o gerador ideal nesse caso vai ter. Se for um gerador real, a gente continua tendo uma força eletromotriz, no entanto, parte dessa energia, parte dessa tensão vai ser consumida internamente à bateria. Então o que acontece é que se o gerador for real, a tensão disponível para o circuito ela vale a FEM, né, E, menos o que foi consumido na resistência interna. E essa tensão que é consumida na resistência interna é o produto de R vezes I, né? Porque pela primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, então a tensão que está disponível para o circuito vale U, que é a tensão total E menos o que foi consumido na resistência interna R vezes I. Então, essa é a equação característica do gerador. A tensão disponível para o circuito U é igual a força eletromotriz E menos o que foi consumido na resistência interna, menos R vezes I. Sendo R a resistência interna do gerador. Tudo bem? Não é a resistência externa, é a resistência interna do gerador. Então, no caso do gerador real, o que vai acontecer? Ele vai ter essa fonte energética, essa força eletromotriz E, e isso vai virar duas coisas. Ou vai virar a DDP útil, certo? Ou essa DDP é a DDP útil do circuito, ou ela vai ser desperdiçada, né? vai ser usada para esquentar a resistência interna da bateria. Então, essa força eletromotriz E, ela acaba virando U ou R vezes I. Por isso que U é igual a E menos R vezes I. Tudo bem? Se eu pensar agora num gráfico, o que vai acontecer? Essa equação de U igual a E menos RI, a equação característica do gerador, ela é uma função afim, porque o U ele é o eixo Y, num gráfico U por I, certo? O I é o eixo X, e tanto E quanto R são constantes. Então eu vou chamar o R de A e o E de B. Isso aqui no final é Y igual a X mais B, certo? Sendo A negativo, né? Porque é menos R, por isso que é uma reta decrescente. Então, no final, a equação característica do gerador ela vai gerar uma função afim, onde o corte no eixo Y, ou seja, o coeficiente linear vale a força eletromotriz, ou seja, a tensão total que estaria disponível para o circuito, e aí parte disso vai sendo consumido internamente ao gerador. Bom, tem um valor importante aí que é essa corrente de curto-circuito. O que ela significa? Significa que toda a tensão que estaria disponível para o circuito não é usada no circuito, ela é usada internamente. Então é quase como se toda a tensão que o gerador pudesse fornecer fosse inteiramente consumida na resistência interna, né? Então a DDP útil nesse caso, que é a DDP que sobra para o circuito, ela vale zero. Como que isso acontece na vida real mesmo, pegando dados experimentais? Esse aqui é um gráfico da tensão por corrente em uma pilha de 1,5 volts, né? E eu fui fazendo medidas com vários resistores e vendo a corrente deles, e aí você vê que, de fato, quanto maior a corrente que passa pelo gerador, menor a tensão útil disponível. E nesse caso, a minha força eletromotriz seria esse 1535, ali em cima na equação, e a minha resistência interna seria de 4,25 ohms, né? Porque está em milivolt e miliampere, então no final vai dar ohms mesmo. Então, 1535 milivolts seria a minha força eletromotriz e menos 4,25, ou melhor, 4,25 seria a minha resistência interna. Como que isso acontece na vida real, né? Não sei se você já viu carros, quando eles vão ligar, né, acende o farol, e aí quando ele realmente dá a partida no motor, o farol ele dá uma esbranquiçada, assim, ele dá uma diminuída na intensidade. Por quê? Porque o farol é alimentado pela bateria, certo? No momento em que você liga a bateria, o farol liga, maravilha. No momento em que você dá a partida no motor, tem um pico de corrente muito alto. E aí, então, se a corrente for alta e eu tenho um gerador real, que é o caso da bateria do carro, uma parte dessa tensão vai ser consumida internamente à bateria, e aí sobra menos para as lâmpadas, né, para as lanternas, para os faróis, e aí a intensidade dela diminui um pouquinho até que normaliza a corrente, e aí sim ela volta ao brilho normal. Então é natural que um carro, quando você ligue ele diminui um pouquinho a intensidade da luz. Bom, sobre tamanho de pilhas, né? Então a gente vê que tem vários tamanhos de pilhas, e isso tem a ver não só com a carga que elas podem fornecer,
mas com a corrente máxima que elas podem fornecer. Por quê? Pilhas maiores, mais gordinhas, elas têm uma resistência interna menor. Então, todas essas pilhas aí têm 1,5 volt, todas. Mas as pilhas mais gordinhas têm uma resistência interna menor, fazendo com que a corrente de curto-circuito seja maior. Então, ele consiga suportar mais corrente. Então, eles têm resistências internas diferentes e eles têm correntes elétricas máximas diferentes. Então, se você quiser abastecer um equipamento que seja 1,5 volt, mas que precise de muita corrente elétrica, talvez seja melhor você usar uma pilha um pouquinho mais robusta.